Esse ano nós tomamos uma decisão em conjunto de fazer uma campanha chamada Be. Be significa ser. E cada vez que eu preparo uma mensagem daquilo que eu vou falar, né, nós começamos falando sobre Be Simple, já falamos sobre Be Generous, seja simples, seja generoso. E nesse mês nós queremos nos dedicar e falar sobre seja humilde. Cada vez que eu vou estudar a palavra humildade, generosidade, simplicidade, eu volto de novo no Be, no ser. E cada vez mais eu concluo que a crise social hoje está no ser. Porque se eu não sei quem eu sou, eu logo não sei porque eu existo. E a Escritura diz, porque não és nem frio nem quente. Eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Essa é uma visão dada a João. E ele escuta Deus falando, porque não és nem frio nem quente. Porque não és. O ponto aqui é porque não és. Quando eu sou morno, eu deixo de ser. O problema não é o que você está sendo, o problema é o que você deixou de ser. E normalmente a religião, ela ensinou a gente assim, né? Se você é de Deus, você é quente. Se você é do diabo, você é do frio. Se você tem Jesus, você é quente. Se você está na droga, está no sexo ilícito, você é frio. E algumas pessoas, na minha caminhada, eu empurrei para o frio. Falei, brother, vai, meu irmão. Porque a pior raça que existe na terra é aqueles que nem quente nem frio, eles são mornos. E esse se chama religião. Religiosidade gera mornidão. As pessoas, elas não são. Porque se elas estão com você na festa, elas gostam de festar, elas falam palavrão, elas tentam ser bacana. Aí elas chegam na igreja, elas já chamam você de querido. Ô querido, paz, pastora, paz e graça, pastor. Você fala, meu irmão, que paz e graça? Eu estava ontem no churrasco com você não cumprimentou ninguém lá com paz e graça. Por quê? Porque é o morno. Hora frio, hora quente, hora frio, hora quente. E o problema da nossa sociedade hoje é não ser. Não é o que eles estão sendo. Nossa, esse cara, ele se perdeu na vida porque ele só trabalha, ele só quer saber de barco, ele só quer saber de mulheres, pelo menos ele quer saber. Pelo menos ele é frio e fala, não, sou frio mesmo. E não vou na igreja lá porque eu não curto esse negócio. Esse é o cara que eu consigo almoçar junto. Esse é o cara que eu me identifico muito com ele. Porque eu falo, cara, fala mais sobre isso. Eu aprendo muito com ele. Porque milhares de pessoas, elas têm muitas razões para não estar sentado aqui nessa manhã. E elas estão certas disso. Eu não vou ser hipócrita e falar, nossa, não é assim. Não, é assim mesmo. Não, pastor, é tudo ladrão. Aí eu só falo assim, tiro tudo, mas tem bastante. Não, porque a igreja é só lugar de otário. Tira só. É lugar de otário, tem bastante. Só que aí entra o ponto. Existe um monte de médico ladrão. Médico é ladrão por causa disso? Existe um monte de otário na universidade. Universidade é lugar de otário? Não. E nessa manhã eu quero primeiro dizer assim, ei, entenda quem você é. Se você é frio, meu irmão, dá o teu rolê e vai ser frio. Deus vai ter mais orgulho de você sendo frio do que você não sendo. Agora, se você é quente, se você entende assim, retidão, justiça, verdade, se você vive uma vida na luz, seja essa luz. Não barateie, não tente ser bacana com teus amigos, não tente mudar o palavreado em casa para tentar se entrosar com a turma. Não. Eu por muito tempo fui odiado. Porque eu na minha casa era o santinho. Só que não era porque eu era o santinho, era porque, na verdade, quem não era santinho estava se incomodando comigo. Bro, go there. Go there, meu irmão. Tá em casa. É de Deus. Sabe que as crianças aqui, barulho de criança aqui é música, né? Então não se incomoda nunca. A gente ama as crianças no culto. O lugar delas é aqui. Porque o filho faz tudo que vê o pai fazendo, não falando. Então nós queremos que os nossos filhos, eles vão entender Jesus através daquilo que eu faço, daquilo que eu vivo com Jesus e não só daquilo que eu fico falando para ele que ele tem que ser. Nós tivemos nessa semana uma sessão na quarta-feira no college e ali eu comecei falando sobre Be Humble. Falei um pouco do serviço. E o Bible College é um mistério, porque a gente está lá com quase 30 alunos.
numa colônia de 2.600 habitantes. E de repente, algumas quartas-feiras, já chegou o culto com 130 pessoas. 130 pessoas em 2 meses de Bible College, dentro de uma colônia rural, uma área rural, onde um monte de gente fala, não, lá é difícil, lá as pessoas não são simples de trazer para a igreja, as pessoas são chucras, as pessoas são... E de repente a gente chega lá e vê que não é as pessoas que são chucra, é o chucro que viu a pessoa daquele jeito. Sabe, no Brasil, quanto tempo leva para uma igreja chegar a 100 membros, 100 pessoas, num culto? A média brasileira para uma igreja crescer até 100 pessoas? 5 anos. 5 anos. Uma igreja normal leva 5 anos pedindo oferta, pedindo dízimo, pagando o imóvel, fazendo isso, fazendo aquilo, retiro, a célula, o G15, o G12, o multinível, para daí em 5 anos chegar em 100 pessoas. E de repente você coloca lá 30 alunos, mais 10 professores, fala, ó pessoal, vamos fazer um culto aqui toda quarta, vamos. E de repente em 2 meses já tem mais de 100 pessoas lá. A gente pegou um ônibus, o nosso ônibus do Bible College, ele faz uma linha agora dentro da colônia, então 6h30 ele sai. Aí essa semana a gente fez um experimento, mais de 35 pessoas entraram no ônibus para vir pro culto. A gente tá com medo da próxima semana, a hora que eles começarem a divulgar que tem um ônibus passando. Graças a Deus nosso ônibus cabe mais 100 pessoas, assim, 30 sentados e o resto tudo aqui, ó, de pezinho e... né? Falando até em ônibus. A gente tem um sonho com a Igreja no Cinema. A Igreja no Cinema a gente se encontra aqui, faz o que interessa, que é te servir com uma boa palavra, que é suficiente para mudar a sua vida. Mas muitas pessoas elas têm sentido falta de engajar, de conhecer mais um ao outro, porque termina a sessão aqui, né? É o show do meio-dia, né? Todo mundo precisa almoçar. Nas igrejas tradicionais, assim, ó, bateu o meio-dia, a galera começa a levantar se o pastor estiver pregando mesmo, azar, mas tá na hora de almoçar. Eu chamo isso de show do meio-dia. Ele começa a atazanar e falar, ó, o arroz, você tem que pôr o frango lá, ó, a família tá chegando. E, meu, whatever pro arroz, meu, whatever. Hoje é domingo, cara. Tá preocupado de almoçar meio-dia no domingo? Se é dia do Senhor, se é dia do descanso, se é dia que você precisa tirar pra você mesmo, por que você é escravo de alguma agenda? Meu, dá licença. Será que eu não tenho direito no domingo de ficar onde eu gosto de estar? Tem que ter alguém sempre puxando eu pra casa, ó, não, vamos. Coitado, minha esposa já desistiu. Às vezes até mando ela antes, falo, não, vai lá, senão você vai sofrer aqui, mas tá gostoso aqui hoje, eu vou ficar até 2 horas aqui. E a gente fica ali até 2 horas fechando o cinema. Por quê? Porque eu amo você. Eu amo as pessoas. Eu não troco você por nenhum almoço. Se eu encontro em você um valor, eu vou ficar almoçando com você. E o meu almoço é uma conversa. Jesus, ele falou um dia, não falou isso? Jesus, tua mãe e teus irmãos, cara, eles estão te esperando, você não vai lá. Ele olha e fala, meu, o que vocês estão falando? Quem é minha mãe e meus irmãos? Já começou errado. Jesus já deu... Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem vontade do meu pai. Eu estou conversando com minha mãe e com meus irmãos. Agora vocês lá, que são meus parentes, vocês querem me tirar desse lugar aqui? E por causa disso, a gente tem sentido a necessidade de talvez gerar oportunidades onde vocês aqui simplesmente se conheçam melhor. E a gente talvez está pensando em fazer algumas road trips com ônibus. O que seria uma road trip? A gente divulga lá, ó, sábado, tal hora, em tal lugar, no terminal do Portão. Vai estar saindo o ônibus ali, vai lá para Papagaios, Recanto dos Papagaios. Aí você paga lá teu quinzão, a entrada do busão. Cada um com sua marmitinha, sua mochilinha. Vocês se combinam entre vocês, a gente chega lá, passa o dia no Recanto dos Papagaios. Né? Cada um por si, Deus por todo mundo. E aí no final da tarde a gente volta e vê o que aconteceu depois de um dia desse. A gente quer facilitar isso, porque talvez você está a um passo do relacionamento que vai mudar toda a sua vida. Talvez você está a um passo da tua esposa, e você continua solteiro aí há anos. Mas quem sabe a tua esposa está sentada aí do lado. Olha, ó. Talvez você está a um passo do teu próximo sócio, do teu próximo empreendimento. E você está todo domingo sentado do lado dele e não pergunta, oh, do que você trabalha? Do que você precisa do teu emprego, do teu serviço? Qual é o teu descontentamento? Você é um pagador de contas? Está cansado disso? Eu também sou. Estou cansado, vamos fazer alguma coisa. Amém. Você não faz ideia de quem está sentado do seu lado aí. Você não faz ideia. Meu, eu tinha que pregar, né? Mas tá gostoso aqui. Mas essa semana a gente terminou um board
Pra quem não sabe, o board é sempre um encontro de quem trabalha aqui. E aí uma pessoa tava ali, eu falei, cara, de onde você saiu, entendeu? Tipo, você é um voluntário aqui. Eu não te conheço, mas você já tá aqui no board, sentado. Qual é a tua história? Ele falou, a minha história é bem simples, fazia academia. E uma moça lá da academia me convidou para ir na igreja. Eu fui uma vez na igreja do cinema. Você pregou sobre liberdade, maior que igualdade. E 2 músicas cantaram, nunca mais saiu do meu coração. Transfiguration e... Cadê ele? Tá por aí? Hã? Lucas Passos? Lucas Passos. Não veio hoje, então dá pra falar mal dele também. Mas ele falou as 2 músicas. E ele falou a pregação exatamente do jeito que eu preguei faz... Eu não lembro, se você me perguntar o que é aquela pregação, eu vou ter que olhar aqui e falar o que eu falei mesmo. Só que ele falou assim, eu tenho 18 anos, terminei técnico de informática. Eu encontrei em vocês o padrão de vida que eu quero ter pra mim. Eu creio em filhos, eu creio em esposa. Meu pai tem 4 irmãos, nenhum deles se falam, todos se odeiam. E não é esse padrão que eu quero ter de relacionamento com a minha irmã. Por isso eu decidi investir os próximos anos da minha vida cuidando dos meus 2 pais e da minha irmã. Meu pai tem problema de alcoolismo. Minha mãe tem problemas de depressão. E hoje eu dedico minha vida aos meus pais. Um adolescente de 18 anos, cara, que teria todas as razões para enfiar o pé na porta. Xingar o pai dele, falar, cara, você é um irresponsável. E uma palavra entrou no coração desse rapaz. Ele enxergou a família dele diferente. O Lucas deve estar sentado cada domingo em algum lugar aí. Só que se você olhar para a pessoa do seu lado e perguntar qual é a tua história, você vai ficar impressionado. Cada um aqui dentro dessa sala tem uma história. Eu amo histórias, porque a sua história é a melhor história. Não existe nenhuma história melhor que a sua, porque ela é sua. Talvez você admire o fulano, porque era ex-drogado, ex-traficante, ex-tudo, ex... Eles falam, pô, mas eu não sou nada. Eu não sei de nada. Você não sabe porque você não sabe quem é você. Tua origem, você não sabe de onde você saiu. Você não perguntou qual que é a história dos teus avós, teus bisavós. Mas o dia que você descobrir de onde você saiu, você vai falar, cara, é muito importante quem eu sou. E você é muito importante. Quando Deus ele se relaciona com você, quando Deus se relaciona com você, Bruno, Deus ele não leva em conta os teus 28 anos que você tem. 28? 26. Deus nunca olha o Bruno do prisma de 26 anos. Deus ele olha o Bruno desde o princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. Por causa daquele dia que Deus criou, o Bruno existe. Aí passou Abraão, passou Moisés, aí vem Jesus e morre, ressuscita e racha a história no meio. E ali começa o ano 0 de novo, por isso nós estamos em 2017 depois de Cristo. Você assina o documento no cartório toda semana, escrevendo 2017, Curitiba, tal, de abril de 2017. Porque isso tem a ver com você. Deus ele não ignora a tua origem. E a tua origem começa em Adão. Você tem legado sobre toda a criação, você tem legado sobre toda a terra. Você é mais do que você pensa de você mesmo. O fato é que a gente foi ensinado a ser servo. Servo é o quê? Cala a boca e faz. Não, mas eu sou. Você não é nada. Minha sogra sempre falava assim, nossa, eu nunca elogiava a Aline. Por que, minha sogra? Não, vai que ela fica soberba por causa disso. Fala, na verdade, a senhora já está soberba pensando isso. E assim como a gente imagina as pessoas. A gente enxerga as pessoas através daquilo que a gente é. Na verdade, tem uma soberba no seu coração. De alguma coisa, de alguma maneira. Mas esquece essa modéstia, essa tentativa de se passar por bom garoto. E bate no peito e fala, cara, eu sou mesmo. O dia que eu entendi que meus avós introduziram o evangelho no Brasil, e a igreja cresceu, e com todo respeito, virou a merda que virou, eu também descobri que eu sou responsável por essa merda. E tá lá na televisão, que você liga, você tem vontade de quebrar a televisão, que nem o Chuck Norris. Já viu o Chuck Norris assistindo o Bispo Macedo? É muito boa. Se você puder, depois coloca no YouTube, Chuck Norris, Igreja Universal. Ele vai ali, passa do lado da televisão, senta na cama,
Aí fica. De repente ele levanta e pá! Pronto. Explode a televisão e tá tudo certo. Não vou colocar hoje, vou porque interessa aqui. Mas eu te pergunto hoje, o que é humildade? É aquilo que te ensinaram a ser? O que é humildade? A humildade é o povo mais humilde. Sabe quando você pega uma diarista e fala, não, ela é bem humilde. Sabe quando você passa ali pelo Capanema e fala, não, essa aqui é uma região mais humilde da cidade. O que é uma coisa mais humilde? A gente derrotou essa palavra chamando o pobre de humilde. Cara, ele é pobre, ele não é humilde. Quando você quiser falar de um cara que falta as coisas em casa, chama ele de pobre. Não, mas eu pobre. Ele tem Jesus no coração. Não, mas se falta grana, ele é pobre. Falta casa, ele é pobre, porque pobreza é uma necessidade. Se tem uma necessidade, ele está com um sintoma de pobreza. Não é uma ofensa chamar alguém de pobreza. Uma ofensa é você olhar para um pobre e fazer de conta que ele não é. Ele se passa vazado por ele. Não, você é pobre, deixa eu te ajudar. Assim como riqueza, pobreza é uma mentalidade. Por isso que eu não tenho dó de pobre. Assim como riqueza, pobreza é uma mentalidade. As pessoas são pobres pela soma das decisões e dos pensamentos que levaram elas até a pobreza. Obviamente tem criança recém-nascida. Não estou me falando de criança que é um refém que nasceu lá na periferia e que não pediu para nascer naquele lugar. Só que eu estou falando de uma experiência de 20 anos que eu cresci com pobre. Eles dormiam, comiam, tomavam banho na minha casa, roubavam da gente. Meu pai pegava eles debaixo do viaduto, pegava eles lá da favela, pegava eles da Vila Pinto, pegava eles do Osternac, pegava eles da Nossa Senhora da Luz, pegava eles do Inferninho, do Meia Lua, conheço todos os lugares. A gente ia lá buscar eles, porque eles tinham vendido a nossa bicicleta, a gente tinha que chegar lá na boca, dar 50 reais e pedir, devolve a minha bicicleta. Ô pastor, a bicicleta. Pegava a bicicleta e o vagabundo e levava para casa de novo. E para mim era vagabundo, porque meu pai, ele era... A minha perspectiva era difícil de... o cara roubou minha bicicleta, agora, além de você trazer a bicicleta, você vai levar ele de volta para casa, pai? Vou levar ele de volta para casa. Só que naquele antro de pobres, era pobre. É uma sociedade anônima, ela não existe, ela não se vê, mas ela existe. A gente não enxerga ela, mas ela está todo dia. Você vai sair aqui do shopping, você vai ver ela do outro lado da rua. E a gente faz coisa que não existe, não é comigo. Só que eu descobri que lá é um dos lugares onde habita maior orgulho, soberba, altivez, dureza do coração na face da terra. É exatamente naquele lugar. Eu descobri que pobreza não tem a ver com humildade. Pobreza tem mais a ver com orgulho e arrogância do que humildade. Porque a Bíblia diz que o orgulho, ele precede a ruína. E uma das coisas, quando a gente está na ruína, a gente precisava se perguntar, cara, por que eu estou assim? Minha vida está esculhambada. Por que minhas contas não estão tudo atrasadas? Talvez você vai descobrir que há uma dureza no seu coração em alguma questão. Ou você não pede perdão para alguém, ou você não consegue se relacionar com um irmão, ou você não consegue voltar para casa dos seus pais. Por isso você está assim. A maioria dos mendigos na rua, se começa a conversar com eles, eles têm um problema em casa, por isso que eles estão na rua. Por que eles não voltam para casa? Orgulho, soberba. Por isso que eu digo, pobreza tem mais a ver com orgulho, pobreza, orgulho, arrogância, dureza do coração, do que humildade. E a gente sempre fala de humildade. Não, ele é humilde. Aí você olha lá, o cara, ele tá com uma cara de coitado assim. Mas fala uma coisa torta para ver o que ele vai fazer com você. Arrogância, autossuficiência. Eles não reconhecem alguém maior que eles. Mas essa manhã eu não quero falar sobre o que a gente aprendeu na prática, o que é humilde. Eu quero voltar lá na essência da palavra humilde. Se alguém te chamar de humilde hoje, isso vai te... Que sentimento vai subir no teu coração? Ofensa? Você vai achar que ele é mais rico que você, por isso que ele te tira uma para humilde? Ou será que você gosta? Será que é só uma palavra que te define? Não, obrigado. Eu sou humilde mesmo. Porque até isso, né? Se alguém me chama de humilde e eu falo, obrigado, eu sou humilde mesmo? Então o que é humildade pra gente, cara? Porque se eu assumir que eu sou humilde e isso me torna arrogante, então humildade não é isso que você está pensando que eu sou.
Não é interessante isso? Humildade, eu arriscaria dizer que é a nossa capacidade de cabermos debaixo de qualquer pessoa. Isso é nossa humildade. Humildade fala de um lugar baixo. Humildade fala de uma perspectiva. Se você for na origem da palavra, diz assim, humildade, chão, baixo, nível mais baixo. E uma das coisas que me faz compreender Deus é que Deus ele é tão grande, ele é tão grande, que ele cabe dentro de uma pessoa. Imagine que Deus ele pega a terra como na palma de suas mãos. Ele mede o mar pela palma das mãos. Ele chama as estrelas pelo nome. Que Deus que é esse? O Deus é que nem entrar num galinheiro. Só que as galinhas são as estrelas. E que tamanho são as estrelas? Ele chama as estrelas pelo nome. Ó, você. Que tamanho que é esse Deus? Ele é do tamanho tão grande que cabe dentro de você. Isso é humildade de Deus. Deus ele cabe dentro de mim e dentro de você. Ele é humilde. Ele consegue ser grande, ele consegue ser médio, ele consegue ser o menor, ele consegue. Expressão do latim humano, fértil, humus. Humildade vem de humus, fertilidade, lugar de fertilizar. Mário Sérgio Cortella, quantos conhecem? É um cara interessante de ouvir. Não concordo com tudo que ele diz, mas ele cita Paulo Freire. Foi se eu não me engano, pernambucano, morreu em 97. Foi um ícone dentro da pedagogia mundial. Ele estruturou o sistema educacional, ele influenciou o sistema educacional ao redor do mundo. E Paulo Freire ele diz uma coisa interessante, citado por Mário Sérgio, que humilde é a figura de uma pessoa grande que sabe que ela é pequena e por isso ela cresce. Enquanto a pessoa pequena pensa que já é grande, a única maneira dela crescer é tentando reduzir as outras para tentar parecer ser grande. Olha que pensamento interessante esse. Humildade é a figura de uma pessoa grande que sabe que é pequena. Quanto mais você aprende, mais você desaprende. Já percebeu isso? Quanto mais você aprende, mais você descobre o quanto você não sabe. Então o dia que eu aprendo e penso que eu já sei, cuidado. Talvez você está expressando o ignorante que você é, falando que já sabe. Porque o que é saber? A gente é fruto de uma existência humana. Tem várias variáveis. Todos os dias o mundo muda. Todos os dias a teologia muda. Todos os dias a ciência muda. Todos os dias as teorias, as filosofias mudam. E você fica defendendo uma coisa que você nem sabe. Não, mas eu aprendi, eu já sei. Inocente. Sabe nada, inocente. O conhecimento ele é tão amplo, ele é tão infinito. E quanto mais você aprende, mais você desaprende. Quanto mais você aprende, mais você desaprende. Você percebe o quanto você não sabia. Enquanto uma pessoa pequena, que é desprovida de humildade, ela pensa que já é grande. Por isso que ela é pequena. Ela não é pequena porque ela é pequena. É pequena porque ela pensa que é grande. E a humildade é o contrário desse pensamento. É você fugir da tentativa de reduzir alguém. E você passar na perspectiva de ser reduzido, se reduzir debaixo de alguém. Humildade é você ter a capacidade de caber debaixo de qualquer pessoa. Você cabe debaixo de uma criança. Você cabe debaixo de um garçom. Você cabe debaixo de um cuidador de carro. Você cabe debaixo dele. Só a humildade consegue fazer isso. Você sabia que como as pessoas nos tratam é exatamente reflexo de como nós tratamos elas? Elas apenas reagem ao nosso tratamento. Ah, pastor, mas nem uma pessoa, eu não tenho amigos. Ixi, quando o cara fala isso, eu falo, nossa, ele já trouxe o diagnóstico com ele. Se ele não tem amigos, 7 bilhões de pessoas está errado? E ele que está certo? Cara, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Você está dizendo que não tem amigo? Você se autodenunciou, você tem um problema sério. Só que o fato é que como eu trato as pessoas vai definir como elas me tratam.
Por isso tem pessoas mais bacanas, que todo mundo gosta delas. Tem pessoas que ninguém passa do lado. Por quê? Porque ela é ruim? Não, porque o jeito que ela trata as pessoas afasta as pessoas dela. E a humildade impacta diretamente nessa relação. Quando eu entendo humildade, isso vai mudar na minha vida. As pessoas elas vão passar a me tratar diferente porque eu mudei o tratamento com elas. Por isso, humildade expressa a nossa capacidade de nos relacionar com as pessoas a partir de quem elas são para nós. Humildade não é eu chegar para as pessoas e falar assim, não, veja bem, eu sou o pastor sênior da igreja. E eu converso com uma visitante, tipo, lembrando que eu sou o pastor. Cara, que se dane que você é pastor nessa hora. O que vale é quem é você. Você veio da onde? Eu me relaciono interessado em quem ela é, não na perspectiva de quem eu sou para ela. Se a gente entendesse isso, o patrão, ele ia esquecer que ele é patrão. O advogado, o juiz, o blá blá blá, ele ia esquecer que ele é. Por quê? Porque mais interessa quem ela é para mim do que o que eu sou para ela. Só que obviamente que todo lugar que você chega, você identifica. Pô, esse aí é o chefe. Não, esse aí é o diretor. Não, esse aqui é o pastor da igreja. Isso não tem nada de errado. É um projeto aqui. As coisas não acontecem à toa. A gente se organiza de uma maneira bem certinha para fazer como acontece. Quando descobrimos o valor, o significado e a importância que as pessoas têm, a nossa conduta e o nosso tratamento com elas muda. Quando eu começo a parar para ouvir, para pensar, para ponderar o valor que as pessoas têm, o que elas significam aqui sentadas, o que trouxe elas para falar comigo, eu vou mudar o tratamento que eu tenho para com elas. Medir quanto? Porque eu trato elas a partir do que elas são e não daquilo que eu acho que eu já sou para elas. Acho que vai dar na trave. E aí eu gostaria de entrar na mensagem. Tenho 14 segundos. Mas essa introdução, eu confesso que eu pretendo pregar um pouquinho mais na Inc. Sei que algumas pessoas reclamam que, você prega muito pouco. Estava sendo uma média de uma vez por mês, às vezes 2. E aí a gente tem entendido que talvez eu preciso voltar um pouco mais a trazer um ritmo de pregações assim, para a gente entender mais o contexto inteiro. Então imagina, a gente só começou introduzindo humildade. A gente nem entrou biblicamente no que é humildade ainda. Foi só dentro do assunto genérico. Eu gostaria de falar sobre alguns sintomas da humildade. Sintomas é aquilo que expressa o que você tem dentro de você. Você está com dor de cabeça, tem alguma coisa errada. Você está com febre, tem alguma enfermidade. Você está com um caroço em algum lugar, tem alguma coisa ali dentro. Isso já é um sintoma. Se você tem humildade, pensa que é humilde, mas essa humildade não tem sintoma, se pergunte se você realmente tem essa humildade. Se eu sou humilde e eu não tenho sintoma de humildade, é mais provável que eu não tenha humildade. E pense que já tenha. E aí eu listei alguns sintomas de humildade. Um deles é a capacidade de nos considerarmos superiores, considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Outro sintoma é ter posse de poder controlado. Eu consigo ter um poder controlado. Outro seria a humildade nos conduz à obediência. O fruto da humildade é a obediência. Não uma obediência a Deus, não uma obediência a regras, mas uma obediência dentro do teu próprio padrão moral, das próprias convicções, a valores. O outro seria a humildade revela o serviço. O poder do serviço, na verdade, revela a humildade. Você descobre o tamanho da humildade de uma pessoa pelo tamanho do serviço que ela faz. Eu vou falar mais pra frente sobre isso. Mas hoje vamos ficar aqui no número 1. A humildade é a capacidade de considerar os outros superiores a nós mesmos. Filipenses 2:3. É um texto bem interessante. E ele diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente. Se você não é para fazer nada por ambição egoísta ou vaidade, o que você é para fazer humildemente? Tudo. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, nada. Então, se eu não faço nada por isso, o que me sobra para fazer humildemente? Todo o resto. Tudo.
Esse texto está dizendo assim, ó, faça tudo humildemente. E tudo do grego, do hebraico, do latim, do aramaico, do alemão, do japonês é Tudo. 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 Comprar, vender, tratar sua esposa, criar seu filho, ter uma vida sexual ativa, humildemente. Humildemente. Faça tudo humildemente. Deus está dizendo assim, ei, se quer um segredo para sua vida, faça tudo humildemente. E aí tem a frase-chave que diz assim, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tem 120 segundos no máximo. Quem é maior do que você? Esse texto está dizendo assim, ei, considere os outros superiores a você mesmo. E a minha pergunta nessa manhã é, quem é superior a você? Quem é superior a você? Quem é superior a você? Somente aquele que você considerar superior a você. Esse vai ser maior que você. Só existe uma pessoa no mundo que é maior do que você. É a pessoa que você considera ela maior que você. Normalmente consideramos maiores somente aqueles que fazem com que nós nos sintamos reduzidos perto deles. Normalmente eu considero maior somente aquelas pessoas que me fazem me sentir reduzido perto deles. Porém, na perspectiva da humildade, eu considero o outro, independente de como eu sou ou de como eu me comparo com ele. Olha que interessante isso. Quando a gente pergunta assim, quem é superior a você? Você logo pensa, meu professor, meu pai, o pastor, o líder do Hub, o Hubber. Quem é superior a você? Meu professor de bateria. Quem é superior a você? Você sempre acha alguém superior a você na medida que você se sente menor que ele. Por isso você acha que ele é maior. Só que você não está valorizando que ele é maior, você está se comparando, dizendo que você se sente menor que ele. E aí a gente chama isso de humildade. Por isso que eu tenho uma crise com essa cultura de igreja que fica falando para honrar os líderes. Ó pessoal, temos que honrar os nossos líderes, viu? Estou aqui no aniversário, no aniversário do pastor, o pessoal vem tudo, faz uma fila aqui, cada um entrega uma flor, um presente. Porque honrar os nossos líderes. Só que a Bíblia não te manda honrar os líderes. A Bíblia te manda honrar qualquer pessoa. E aí você não trata as pessoas mais a partir dos resultados delas. Mas trata a partir da sua capacidade de colocar ela, considerando ela superior a você. Imagine o sonho que a gente vai ser vivendo uma cultura assim, onde as pessoas elas se tratam uma considerando as outras maiores que si mesmas. Eu queria fazer um teste de humildade e gravar, mas aí ia ser muito sacanagem. Mas você pega um buffet, chama 3 pessoas para se servir lá e deixa 3 ovos no final do buffet. Se as pessoas elas se servem no buffet inteiro e só tem 3 ovos e 3 pessoas na fila, corre risco de alguém ficar sem ovo? Corre o sério risco. Por quê? Porque quando você está na fila do restaurante, você não olha para trás para ver se tem alguém atrás de você. Você quer saber do teu prato. Você está interessado na sua fome. Você quer saber do seu direito. Então, eu estou com fome, eu quero 2 ovos. Cara, mas tem mais 3 atrás de você. Por que você não pega um ovo só? Percebe que considerar os outros superiores é mais do que só tratar alguém pelo título? O doutor, o pastor. Considerar os outros. Você está chegando para estacionar, de repente alguém está estacionando. Sai daí! Ei! Não, eu já fiz isso, fico louco com isso. Eu bico numa vaga, o cara chega e vai estacionando e fala, não. Eu já desci do carro e falei, você está me tirando, né, cara? Você está brincando comigo. Porque o fato não foi dele ter pego a vaga. O fato foi dele ser mal educado e não perguntar, posso estacionar ali? Não. E aí no final eu brinco com o cara e falo, não, pode estacionar aí, cara. E eu vou embora. Mas cara, não faz assim. A minha crise no trânsito é, não faz assim. Você pode fazer errado. Você pode fazer a barbeiragem. Mas não faz assim. Onde você está no restaurante? Aí 2 casais se encontraram ali, 2 casalzinhos.
E aí um já veio contando o plano todo faceiro. Não, cara, porque eu tava com a moto ali, o velhinho pegou e me fechou e tal. E daí era uma rua que tinha uma curva e ele abriu mais o carro e ele comeu minha faixa. E aí eu falei, meu Deus, e o velhinho gritou assim, você tá na contramão, sai daí! Daí o cara falou assim, não, daí eu fiquei meio sem jeito, olhei, né, falei, pô, de repente, aí ele falou o nome da menina, de repente a fulana gritou, vai tomar no cu, filha da puta! Daí na hora eu fiquei olhando assim aquela moça, eu falei, cara, não acredito, meu. Você devia ter vergonha de contar isso aí pro teu casal de amigos. Se eu tô na moto, no carro, imagine, o problema não era com a moça na garupa, o problema era com o piloto. O piloto não tratou o cara daquele jeito. E a moça dele vai, vai dizer que você nunca fez isso. Pode ver, um dos atos mais comuns quando tem uma crise de trânsito, alguém tira a mão pra fora e faz o quê? Você sabe o que a gente faz? Você sabe o que a maioria das pessoas faz? Aqui, ó. Eu vou atrás, meu irmão. Dá esse dedo aqui. Dá esse dedo aqui. Vai mostrar o dedo pra mim? Então vai ter que pegar no meu. O que você tá falando, cara? O que você tá mostrando com esse dedo aí? Mas enfim, isso não é humildade. Mas percebe como falta humildade? Humildade. O cara ainda falava, não, era um tiozinho, era um senhor. Cara, se era um senhor, você devia 2 vezes mais relevar. Que ele que estava viajando na maionese. Ele achou que você estava na contramão, era ele que estava vindo na contramão. Mas falta humildade. Ei, nessa semana, procure considerar os outros superiores a você mesmo. E lembra, considerar os outros superiores a você mesmo é lembrar do tamanho que eles são. Não do tamanho que você pode ser perto deles.